O que é preciso fazer para destruir uma pessoa? Até onde o ser humano aguenta antes de perder as esperanças? Quanta pressão é necessária para fazer alguém quebrar? Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas aí vem uma outra pergunta. E se ela conseguir se vingar? Até onde ela vai? Olá, Batmaníacos e Decenautas, tudo bem? Eu sou o Cauê Cassorla e esse vídeo aqui é pra gente comentar Chentani, o quarto episódio da série Pinguim. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada que eu posto por aqui. E se você quiser mais notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, só procurar a gente nas redes sociais, sempre com @MãeMorcego. Como de costume, eu sempre aviso, esse vídeo tem spoilers do episódio, então assista por sua conta e risco. Qual deve ser o tamanho do trauma que uma criança passa a ter depois de encontrar sua mãe pendurada numa corda pelo pescoço? Agora imagina passar por isso e descobrir que o seu pai é o responsável. E como se isso não bastasse, ele te incrimina dos crimes que ele mesmo cometeu e te coloca no inferno na Terra, que é o Asilo Arkham, para você passar por um processo de enlouquecimento encomendado por ele. E tudo isso porque você simplesmente descobriu toda a verdade. Na clássica piada mortal, o Coringa diz que basta apenas um dia ruim para transformar o mais são dos homens num lunático. No caso da Sofia Falcone, foram 10 anos no Asilo Arkham e mesmo assim eles não conseguiram. A trama desse episódio número 4 gira em torno das consequências do que a gente viu no final do episódio anterior, ao mesmo tempo que a gente descobre como que a Sofia foi parar dentro do Arkham. E cá entre nós, que baita construção de personagem. De filha preferida de Carmine Falcone, dessa vez interpretado aqui pelo Mark Strong, que já é figurinha carimbada dentro da DC. Ele já tinha sido o Dr. Sivana nos filmes do Shazam, e já tinha sido Sinestro no filme do Lanterna Verde, passando por uma fase insegura à frente de uma fundação com o nome da sua mãe, sendo incriminada injustamente pelo seu pai, comendo o pão que o diabo amassou dentro do Arkham e depois se transformando naquilo que o Carmine já tinha identificado nela, o potencial para liderar a família. E como classificar a atuação da Christine Milioti nessas cenas? É difícil escolher uma, então eu vou citar algumas que eu achei que ela deu um show. Na tensa conversa que ela teve com o pai dela, quando ele descobriu que ela teve contato com uma jornalista, Summer Gleason, personagem essa que foi criada por Paul Dini e Bruce Timm, lá para a série clássica dos anos 90, e no momento em que ela confronta o pai pela morte da própria mãe, quando ela descobriu que foi ele que fez tudo aquilo, ele resolve dar um chá de sumiço nela, incriminando ela por uma parada que ele mesmo fez, e aí deserdando ela do trono que ele mesmo já tinha prometido que ia colocar. E aqui ficou bem óbvio quem é o vilão Carrasco, que já tinha sido citado anteriormente, que não é a Sofia Falcone, e sim o seu pai. E aí, obviamente, que como chefão do crime de Gotham, ele teria todos os recursos suficientes para fazer o que fez. Se ele subornava a polícia para poder esconder evidências do que acontecia com as vítimas do Carrasco, é claro que ele ia fazer de tudo que tivesse a seu alcance para se livrar da culpa. Ainda mais quando alguém de dentro da família descobriu toda a verdade sobre ele. Ele comprou a polícia, encomendou a morte da Summer Gleason, comprou os próprios parentes para ajudar na mentira dele de que a Sofia tinha algum transtorno mental. E além disso, ainda comprou os médicos do Arkham para poder fazer com ela o que bem entendesse. Agora falando no Arkham, que lugar detestável. Acho que foi a primeira vez que em live action a gente conseguiu ver toda a maluquice que esse lugar pode proporcionar. Desde o tratamento dado à Sofia, quando ela chega lá, numa cena muito forte mesmo, né, quando ela tem que tomar aquele banho gelado, quando tem o exame bucal, o exame íntimo, isso sem cerimônia nenhuma, o seu dia a dia na cela enlouquecendo aos poucos, a sua aproximação inesperada com a Magpie, que é uma vilã ali muito de, sei lá, terceiro escalão, que foi criada ali nos anos 80 pelo John Byrne. O seu primeiro contato com a droga Bliss, que tem ali um efeito imediato em quem consome ela. O seu enfrentamento com uma das internas que depois de dar uma surra na Sofia, acaba tirando a própria vida na frente dela. O terrível tratamento de eletrochoque, que me lembrou bastante as cenas que eu vi num filme chamado Hacking para um Sonho, que é pesadíssimo, mas eu recomendo que assistam. E sem contar toda a tortura psicológica de alguém que foi colocada naquele lugar contra a vontade, sendo inocente e com a promessa de que em 6 meses teria um julgamento, sabendo que não vai ter mais por estar considerada pelo seu médico mentalmente incapacitada. No momento em que ela tem aquela conversa com o Alberto e que ela descobre que não vai ter mais esse julgamento, a expressão facial no rosto dela, no misto ali de
num começo de desespero e depois uma fase já de... é isso, de aceitação. Foi uma parada muito inacreditável. Soma isso seus olhares de apelo ali, de pedido de ajuda pro Dr. Rush, que a gente agora descobre que era um dos médicos que tratava ela dentro do asilo, mas que não concordava com o que estava sendo feito. Com seus olhos perdidos de uma pessoa destruída psicologicamente, e depois o olhar de raiva quando ela finalmente mata a Magpie. Isso tudo alegando inocência. Então, assim, foi uma escalada inacreditável dessa personagem dentro do asilo. Tudo isso numa intensidade enorme da Christine Milioti. Já tem gente falando aí que só pela atuação dela nesse episódio já vai valer pelo menos uma indicação pro Emmy do ano que vem. Como o foco ficou mais na Sofia, as poucas cenas que a gente viu com o Oz nesse episódio aqui serviram basicamente para mostrar esse ressentimento que ele tem dela desde essa época, por ser tratado como um mero motorista, o que ia cobrar o seu preço lá na frente. E isso é o envolvimento que resultou no processo de prisão dela. Foi ele quem entregou para o pai dela que ela tinha se encontrado lá com a jornalista. Ele fez isso visando subir na hierarquia, mostrando lealdade para o Carmine? Sim, com certeza. Mas depois na cena onde ela é levada presa, acho que ele mostrou ali verdadeiramente que ele não sabia o que ia acontecer. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Mas independente disso, o Oz é um traíra de mão cheia. E eles acertaram em mostrar aqui nesse episódio que ele é um personagem que não tá nem aí pra nada e nem pra ninguém. Se ele precisar pisar na cabeça de alguém pra chegar no poder, ele vai fazer. Não romantizar um vilão que é o protagonista da série precisa de muita coragem. Então aqui ficou definido que ele é um vilão, ponto. Eu ficava imaginando qual seria a atitude que o Oz tomaria nessa série para transformar ele num vilão de verdade, né? Qual seria ali o último prego na plaquinha para transformar ele num vilão à altura do Batman. E pensando nisso, eu começo a temer pelo futuro da Sofia Falcone. Se tem alguém que merece redenção nessa história aqui, levando em consideração o que foi mostrado até agora, esse alguém é a Sofia, por ter passado tudo que passou, por ter enfrentado tudo que enfrentou e sem perder a sanidade, o que é mais difícil. Então, só por esse fato, já deixa ela mais do que merecedora. E aí, se lá na frente acontece alguma coisa com ela, causada pelo Oz, aí sim vai ser a marretada final que faltava para transformar ele no vilão da história. Ao descobrir a verdade sobre o Oz e após ter acabado com quase todo o clã Falcone, ela agora está pronta para assumir o seu lugar no reinado. E agora ela vai usar todo o recurso da família Falcone para caçar o homem que tirou dela o seu irmão, o único que nunca abandonou ela. Tem uma frase muito interessante no Clube da Luta que diz que só quando você perde tudo, você é livre para fazer o que você quiser. É exatamente aonde a Sofia está nesse momento. Bom, falar que foi mais um excelente episódio tá virando rotina, porque é impressionante como a qualidade dessa série só cresce. Então, pelo menos até agora, esse daqui pra mim foi o melhor episódio. Christine Milioti deu um show, foi tudo inacreditavelmente espetacular. Mas e você, gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Só lembrando que se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou, compartilhe aí com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Então é isso aí, tem um próximo bate-vídeo nesse mesmo bate-canal. E agora a guerra entre os dois vai começar. Então, preparem-se. Certo?